poderão acioná-los em momento oportuno. Solicitamos que todos mantenham a câmera pessoal desligada durante a cerimônia e informamos que esse evento está sendo gravado. Após o término do evento, todos poderão cumprimentar o agraciado. A outorga desta medalha prêmio foi instituída pelo Decreto 51.061 de 1961, do então presidente da República, Jânio Quadros, destinada a servidor que completar, com devotamento e sem falta grave, 50 anos de serviço público. Ouviremos agora o desembargador Romeu Gonzaga Neiva, presidente do TJDFT. Inicio cumprimentando as colegas de administração do nosso tribunal, a desembargadora Sandra de Santos, a desembargadora Ana Maria Duarte Amarante e a desembargadora Carmelita Brasil. Suas excelências muito colaboram para o sucesso da administração, normalmente em eventos dessa natureza, que sempre abrilhantam e honram com suas presenças. Cumprimento os colegas do Ministério Público, o procurador Léo Bessa, na oportunidade representando a nossa Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Fabiana. Cumprimento o procurador Daniel Carvalho, cumprimento o procurador José Valdenor, cumprimento o desembargador eleitoral, doutor Flávio Brito, que muito nos honram com suas presenças, abrilhantando este evento. Cumprimento em especial o agraciado com a medalha, o colega José Divino e sua excelentíssima esposa, afirmando e reafirmando a importância e o significado deste evento de raríssimo acontecimento, até em função da sua própria natureza. A concessão da insígnia de 50 anos de serviço público se reserva a poucos, por isso que eu reafirmei a raridade, a poucos que dedicam toda uma vida no exercício de funções de alta relevância no país. Tenho a honra de cumprir a decisão unânime do Conselho Especial do Tribunal de Justiça em sua função administrativa, que na sessão realizada no dia 22 de outubro de 2019, outorgou essa venerável medalha ao nobre colega, o desembargador José Divino de Oliveira. E o fez em função da sua própria trajetória de vida, conforme se espelha pelo seu currículo, que peço licença para fazer uma breve leitura. Todos nós sabemos, nós que somos mais próximos do desembargador Zé Divino, Sua Excelência é goiano, nascido em Anápolis, onde aliás, na verdade, ele é baiano de Angical, mas iniciou a sua trajetória escolar na cidade de Anápolis, por isso é que eu fiz essa pequena confusão, peço desculpas. Onde cursou o curso primário e o antigo colegial, só nós que estamos próximos ou que alcançamos 50 anos de serviço público e sabemos o que é curso ginasial. Sua Excelência bacharelou-se em Direito
já no Distrito Federal, na UDF, em 1979, e com pós-graduação em Direito Público e ainda no curso de Metodologia de Ensino, e especializou-se em Direito Administrativo na Universidade Católica, todos daqui do Distrito Federal. Sua Excelência ocupou os cargos de auxiliar de administração da Fundação Hospitalar do Distrito Federal de 1969 a 1975, o cargo de oficial de justiça avaliador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de 1975 a 1983, defensor público e promotor de justiça, de 1983 a 1989, e ingressou nos quadros da magistratura local, por concurso público, na data de 27 de julho de 1989, aprovado em segundo lugar no 15º concurso. Promovido ao cargo de juiz de direito da Vara Criminal de Sobradinho, em 1992, posteriormente removido a pedido para a segunda Vara de Brasília, em 94. A partir de 98, foi sucessivamente convocado para substituir desembargadores em turmas civis e criminais. Foi membro titular do TRE no primeiro semestre de 2007 e é promovido quando foi promovido ao cargo de desembargador, cargo que ostenta até hoje, em 21 de junho de 2007. Então, de 1969, quando Sua Excelência iniciou no serviço público na antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, até hoje, 50 anos, meio século de serviço público, muito bem reconhecidos, com galhardia, com altivez, com dedicação ao interesse público, com dedicação aos cargos que ocupava, como bem todos nós reconhecemos até hoje nos dias, no desempenho das funções de desembargador e todas aquelas a que o tribunal comete a Sua Excelência. Então, não só o transcurso do tempo, mas a própria vivência, a própria forma de viver, a própria dedicação, o próprio caráter, a forma de se ter como homem e profissional do desembargador José Divino de Oliveira, justifica e sustenta a concessão da honraria, que, como disse no início da minha fala, é para poucos. E é para poucos exatamente porque somente aqueles que têm força de vontade, que têm dedicação, é que conseguem fazer essa caminhada, como agora estamos reconhecendo, não reconhecendo, mas corporificando com a entrega da medalha aquilo que o tribunal já reconheceu na memorável sessão de 22 de outubro de 2019, otorgando ao desembargador a medalha. Quis o destino, e por desígnios do Criador, que a pandemia obscurecesse a forma de entrega de tão valiosa comenda. Na verdade, deveríamos estar presentes, todos, frente a frente ao eminente desembargador, nas dependências do tribunal, porque Sua Excelência é merecedor de todo esse simbolismo. Mas, como disse, o contexto atual não nos permite. A condecoração simboliza todo o agradecimento e reconhecimento do Estado brasileiro
pelo esforço, dedicações contínuas ao longo de mais de meio século, devotados pelo desembargador, sempre a serviço do Estado, consagrado no dia a dia ao bem comum. Assim é que, com muita alegria e, por isso, com muita satisfação e honra, é que o tribunal se reúne através da sua alta administração e dos colegas que nos honram para deixar marcada a entrega de comenda de rara significação e que, como já disse em outras vezes, muitos poucos terão direito a ela. Parabéns, desembargador. Parabéns pela caminhada, pela dedicação. E aqui eu vou me permitir um pequeno parênteses. Tive a honra de ser colega do desembargador quando estávamos ainda no Ministério Público. Sua Excelência, por concurso público, também exerceu as funções daquela instituição. Parabéns, desembargador. O tribunal se sente honrado em ter em seus quadros pessoa do gabarito de Vossa Excelência. Boa tarde. Boa tarde, Divino. A palavra, desculpe, desembargador Sérgio, a palavra está livre para os cumprimentos e a demonstração de carinho com o eminente agraciado. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de fazer uma pequena oração e para não entediar ninguém, eu vou beber da recomendação do grande romancista José de Alencar, que dizia mais ou menos assim, que todo discurso deve ser como vestígio das mulheres, não muito curto, que possa nos canalizar, e nem tão comprido para não nos frustrar. Então, vou utilizar pouco tempo, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Federal e Territórios, desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que de coração eu agradeço a sua generosidade e as palavras elogiosas a mim dirigidas, que talvez eu não mereça tantos predicativos. Senhor presidente, que Deus abençoe o senhor e a Vossa Excelência e a sua digníssima família, e com saúde. Saúdo na pessoa do nosso ilustre presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na sua pessoa, todos os magistrados em exercício e também aqueles que já se aposentaram. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Leonardo Roscoe Bessa, que nesta ocasião, além de me honrar com a sua grande figura, representa a doutora Fabiana Costa Oliveira Barreto, digníssima Procuradora-Geral do Distrito Federal e dos Territórios, na pessoa do doutor Leonardo Roscoe Bessa, eu cumprimento todos os integrantes da carreira do Ministério Público da União e do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor doutor Flávio Eduardo Vanderlei Brito, na pessoa de quem saúdo a sobranceira classe dos advogados. Demais autoridades civis, militares e eclesiásticas virtualmente presentes nessa sonoridade,
sobretudo aquelas que já foram nominadas pelo nosso digníssimo presidente do tribunal. Senhoras e senhores, servidores, zelosos servidores, a quem devemos muito o nosso sucesso na carreira, agora especialmente da magistratura, aos meus auxiliares, tanto aqueles que ombrearam comigo, que trabalharam comigo na primeira instância, quanto os que agora estão comigo no meu gabinete na segunda instância. Quero ressaltar que devo muito a esses zelosos servidores. Cumprimento também os demais servidores desse egrégio Tribunal de Justiça. Meus queridos familiares, minhas senhoras e meus senhores, de início, senhor presidente, agradeço aos integrantes do Conselho Especial desse tribunal por terem aprovado à unanimidade a proposta de condição da medalha prêmio pelo tempo de serviço à minha pessoa. Difícil, nesse momento, senhor presidente, conter a emoção ao ser contemplado com tão honrosa distinção. Eu nasci, como Vossa Excelência já ressaltou, em Angical, no estado da Bahia. Mas desde tenra infância, eu fui radicado com a minha família na querida cidade de Anápolis, Goiás. Foi lá que eu vivi a minha infância, que tive meus primeiros ensinamentos. Mas aqui no Distrito Federal, encontrei condição para os embates da vida pessoal e profissional. Antes de ingressar na seara do direito, tive que labutar em várias atividades, inclusive braçais. Trabalhei também no comércio, atrás de balcão, e como garçom. A partir de 1969, quando, após ter sido submetido a rigoroso teste de capacidade, inclusive com investigação do antigo SNI, fui trabalhar na então Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no antigo Hospital Distrital, que hoje é o Instituto Hospital de Base, o IGESDF. E aí a minha sorte, senhor presidente, os senhores circunstantes, senhoras circunstantes, a minha sorte começou a melhorar, pois eu passei a desempenhar atribuições que exigiam mais do intelecto e menos dos braços, menos do físico. Em 1974, eu fui aprovado em concurso público para o cargo de oficial de justiça desse polêmico Tribunal de Justiça do Distrito Federal, oficial de justiça avaliador, em cuja função eu também aprendi muito, porque como oficial de justiça lidávamos com toda a classe de pertencentes da sociedade, pessoas boas, pessoas más, pessoas honestas e, às vezes, intimando criminosos. Depois, então, eu fiquei na carreira como oficial de justiça até 1975. De 1975, quero dizer, até 1983, quando, por concurso público de provas e títulos, eu consegui ser investido no cargo de defensor público, que então era inicial da carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sendo mais tarde promovido ao cargo de, antigamente chamava-se promotor público e não promotor de justiça, e depois fizeram a transposição, que hoje a nomenclatura é promotor de justiça, que hoje inicia-se como promotor de justiça adjunto. Naquela época, o cargo inicial da carreira, repito, era de defensor público e depois éramos promovidos, galgando, enfim, a promotoria. Depois disso, agora eu quero exaltar também a instituição ministerial, essa sobranceira e altaneira instituição, aonde eu aprendi muito, quer como defensor público e depois como promotor de justiça, para onde depois eu transportei aqueles conhecimentos auridos
com muito esforço na carreira do Ministério Público, que também não é uma carreira, naquela época era uma carreira, para ter ascensão era mais lenta e mais difícil, mas eu ori muito conhecimento, com a modéstia, com a devida modéstia. Pois bem, depois também com o concurso público de provas e títulos, eu ingressei na magistratura do Distrito Federal, isso em 27 de julho de 1989. Atualmente, tenho a subida honra de ter assento nessa egrégia Corte de Justiça, ladeado, como eu já ressaltei em outras oportunidades, de luminares do direito, de grandes homens públicos, como são meus colegas e as minhas colegas do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça me enche de orgulho, senhor presidente. Então, senhoras e senhores, exercer diuturnamente o ofício judicante é, como já definia com propriedade Pietro Calamandrei. Aqui eu abro aspas para transcrever uma passagem de um de seus livros. Ele dizia o seguinte: encontrar o ponto de equilíbrio justo entre o espírito de independência em relação aos outros e o espírito de humildade em relação a si mesmo, ser altivo sem chegar a ser orgulhoso e, ao mesmo tempo, humilde sem ser servil, ter tanta autoestima que saiba defender sua opinião contra a autoridade dos poderosos ou contra as insídias dialéticas dos causídicos, e alguns causísticos, e, ao mesmo tempo, ter tanta consciência da facilidade humana que esteja sempre disposta a avaliar atentamente as opiniões alheias, chegando a reconhecer abertamente seu erro, se for o caso, sem se perguntar se reconhecê-lo pode parecer uma diminuição de seu prestígio. Para o juiz, senhor presidente, já dizia Calamandrei, estou aqui transcrevendo a sua lição, para o juiz, a verdade deve contar mais que a prepotência alheia e mais também que seu amor próprio. Aqui eu encerro a transcrição, fecho aspas, e prossigo. Portanto, senhor presidente, sigo essa sobreeminente caminhada, orgulhoso em ressaltar que a precursora de todas essas conquistas foi essa esplendorosa capital da República, que me acolheu como seu filho, o que, sobremaneira, me encheu de orgulho e me estimulou mais ainda a trabalhar. E foi nesse estado de espírito que, por ocasião em que fui agraciado pela Câmara Distrital do Distrito Federal com título de cidadão honorário de Brasília, fiz uma homenagem a Brasília no meu discurso, exaltando em seu nome aqueles trabalhadores que a edificaram e que representam em sua síntese um pouco de todos nós que optamos por assentar em suas planícies o cenário principal de nossas realizações. Então, eu citei aquela oportunidade, senhor presidente, peço licença para dizê-lo, citei pequeno fragmento da crônica de Clemente Luz, denominada Invenção da Cidade. E, com a devida licença, que peço a vossas excelências e a todos que me ouvem para reproduzir, abro aspas. Um homem simples, entre os mais simples, pedindo desculpas ao falar, levando às costas a mala de madeira sobre a pista de terra da W3. Não sei quem seja, talvez nunca mais volte a encontrá-lo, pois Brasília é um grande mundo subdividido nos pequenos mundos dos acampamentos e dos canteiros de obras. O homem tirou o chapéu, pediu licença, olhou para o enorme grupo de trabalhadores espalhados ao longo da valeta, onde eram colocados os dutos para luz e telefone, e perguntou-me: seu moço, que companhia é essa das valetas? Respondi que não tinha certeza,
mas que devia ser a Silvio Santos ou a Rabelo. Ele voltou a falar. Será que ela está fichando? Claro que não pude responder com segurança, mas desejando prestar a melhor informação possível, indiquei-lhe um dos chefes de turma. Fale com o mestre ali, que ele poderá ajudá-lo. Na sua simplicidade, entendeu qualquer outra coisa e perguntou: Zé de quê? Mestre, seu moço. Não é Zé, não. É o chefe da turma. Fale com ele. Um aceno de chapéu e muito obrigado. E lá se foi o homem com a mala de madeira às costas. É assim que eles chegam. Vieram de seus pagos, de seu agreste, de suas montanhas de Minas, de seu rio da infância. Vieram tangidos pela necessidade, campeados, muitas vezes pela fome, atraídos pela fábula de Brasília. Chegaram de qualquer jeito, sem alojamento, sem destino certo, mas com a esperança de uma ficha de trabalho, numa companhia qualquer. E aqui foram chegando, foram sendo fichados, muitas vezes ficaram ao relento, pois havia excesso de mão de obra operária sem especialidade. Hoje, felizmente, com o volume de trabalho que se realiza na Cidade Nova, há verdadeira fome de braços. E o fichamento, que era em outros tempos longínqua esperança, ponto final da viagem dolorosa e triste, é hoje a gostosa realidade. Eles chegaram sem rumo, trazem apenas a esperança de trabalho, do teto e da comida, mas não sabem que na sua ingenuidade, na singeleza quase franciscana de suas exigências, constitui hoje a mais sólida e poderosa pilastra sobre a qual está sendo erguida, ao ritmo de era atômica, a cidade do futuro. Eles aqui chegaram com paus e araras, ou malas às costas, e se transformaram no candango laborioso que há de ter na nova capital o monumento de sua força de granito, de sua resistência de bronze. Aqui eu encerro a transcrição e prossigo, senhor presidente. Vou ser breve, já estou terminando. Pois bem, orgulhoso eu de ser mais um malas às costas, que em 1963 aportou nesses cais de sonhos, agradeço a eternecido mais uma vez aos eminentes integrantes do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça pela medalha, prêmio a mim conferida, que representa o reconhecimento dos serviços prestados. Agradeço a minha querida família, sobretudo a minha saudosa mãe e a minha irmã Maria Viana de Oliveira, que são meus anjos da guarda. Agradeço também a minha querida esposa Renilde, companheira inseparável e mãe exemplar, e aos meus adoráveis filhos, Rodrigo, Ednade e Daniele, de quem tantas horas de convívio minha dedicação profissional os privou. Enfim, senhor presidente, agradeço a todos que me honraram com a sua presença e encerro esta modesta oração, invocando a Deus, invocando a proteção de Deus a todos nós, e que Deus nos conserve com saúde. É o que eu desejo a mim próprio, a minha querida família e a todos os meus queridos colegas e a todos que me prestigiaram hoje, nesta solenidade. Muito obrigado e me perdoe se eu me excedi aqui no tempo, apesar de ter prometido ser igual à roupa das mulheres. Nem tão curta e nem tão comprida, enfim. Muito obrigado. Nosso presidente está sem som. Estava mesmo. Muito obrigado. Após as palavras emocionantes do nosso agraciado, essa presidência coloca a palavra livre
para aqueles que queiram saudar o desembargador. Está sem som, velho. Desembargador Sérgio Rocha, desembargador Romano. Foi não? Desembargador José Divino, eu quero lhe parabenizar por essa cerimônia, pelos todos os seus longos anos de serviço prestado, pelas palavras emocionadas e emocionantes que Vossa Excelência falou. Desejar aqui meu grande abraço a você, a toda a sua família, a esse brilhante trabalho que você desempenhou na nossa corte. Eu demorei muito para entrar na sessão e acredito que muita gente tenha tido essa dificuldade de acesso, porque o link não estava disponível lá no TIM, entendeu? Eu acho que muita gente teve dificuldade, mas eu acabei conseguir chegar aqui a tempo de ouvi-lo ainda. Um forte abraço, meu querido. Muito obrigado, desembargador Sérgio. Desembargadora Cabelita. Pois não, desembargador. Eminente presidente, desembargador Divino, nossa amiga Renilde, os demais colegas que prestigiam essa merecidíssima homenagem, eu fui a primeira a entrar na sala, desembargador Sérgio. Consegui essa proeza com toda a minha ignorância informática. E conversei um pouquinho antes do início da cerimônia com o desembargador Divino. Eu o conheço desde o dia em que vi fazer o concurso para a magistratura no Distrito Federal. Foi o primeiro colega que eu conheci, foi o Divino. Após a nossa prova oral, descíamos aquela rampa do tribunal quando ele me abordou e disse que também faria o concurso para a magistratura. Já estava no Ministério Público e, desde então, nós convivemos de uma forma extremamente harmônica e agradável. O desembargador Divino é uma pessoa especialíssima e espetacular em todos os sentidos. A carreira que ele fez de menino de família modesta a desembargador de Justiça no Tribunal da Capital da República demonstram os seus méritos. E ele tem também um mérito particular que nenhum de nós tem, ainda aqui no Distrito Federal e talvez no Brasil todo. Ele foi aprovado 2 vezes no concurso de juiz de direito. E eu tenho dito para ele que ele devia entrar com uma ação declaratória para ver reconhecido essa sua aprovação muito antes de 89, quando, por um equívoco da comissão examinadora, restou proclamado a não aprovação. Divino, a vida é eterna, as eternidades nos esperam, você tem ainda um mundo para ser conquistado, atividades múltiplas para ser desenvolvido, vida que te espera. Eu desejo tudo de bom para você e pela sua família, hoje e sempre. Um grande abraço. Muito obrigado de coração, desembargador Cabelita. Presidente. Pois não, desembargador. Se me conceder a palavra, Jair Soares. Por favor, fica à vontade. E o exemplo do desembargador Sérgio, eu vou trazer um pouco para entrar na sala que está ocorrendo essa sessão, mas não foi por dificuldades de ingresso, foi porque participava, inclusive ainda continuo de toga, de sessão na Câmara Criminal, e que lá está todos os integrantes. Talvez isso explique o fato de outros desembargadores não estar presentes. Parece também que está havendo sessão numa das câmaras cíveis. Isso. Mas só faço essa justificativa aqui, mas para dizer da alegria de ver essa justa homenagem sendo concedida ao eminente desembargador José Divino de Oliveira. Conheci o eminente desembargador, que aqui permita-me dizer, desembargador José Divino, que Vossa Excelência não é só um colega, é muito mais, é um amigo é um irmão. Eu o conheci, voltando, quando ingressei pela minha curta passagem pelo Ministério Público do DF, e ele já era promotor antigo, experiente, e que pôde muito com as suas lições, muito me ensinou. E depois depois passamos a ter essa convivência. A Reinilde, esposa dele, era colega da minha esposa, da Vitória, como professoras da rede pública,
e depois passamos a ter uma convivência mais próxima, e depois tornamos colegas, e a desembargadora Caverita citou aí que ele foi aprovado 2 vezes. Eu sou testemunha disso. Nós fomos colegas do primeiro concurso que Sua Excelência foi aprovado. Nós fomos colegas. Não sei por quê. Ele teve notas, inclusive, acho que até mais superiores às minhas. Eu não sei por que lá. Depois, eu não vou entrar no mérito como foi, o que aconteceu, mas eu sei que na época ele estava, que eu vi as notas dele. Saiu publicado na época. Mas são águas passadas que não vai tirar aí os méritos de Sua Excelência. Depois, quando se tornou desembargador, vários anos trabalhamos juntos na Igreja Sexta Turma Civil, onde, mais uma vez, tenho boas lembranças e muito aprendi com o eminente desembargador. Eu não tenho o dono da palavra, já vi aqui a desembargadora Carmelita, que o desembargador Sérgio falando, mas eu tenho aqui trecho de uma música de um compositor da minha terra, que o nosso presidente conhece muito, outros aqui acho que menos, é do Goiás. E permita-me só ler um pequeno trecho que parece que é o que acontece com o eminente desembargador e com outros exemplos de mim. O título da música é Poentes da Vida. Amigo, escute com calma a minha pobre canção, que traz lembranças da alma, guardadas no coração. Aqui eu modifico. Há mais de 60 anos, um sertanejo menino partiu seguindo o destino, buscando uma ilusão. Eu vou só encerrar por aqui, tem mais. A música ela tem uma certa poesia. Mas isso, o que acontece que esse compositor, o que ele aqui narra é a história de muitos brasileiros que, saindo do sertão, como eu vim, que vão em direções às capitais em busca aí de uma ilusão, de uma mudança. E nós fazemos parte de um Brasil, de um Brasil rural, que foi numa época que houve uma grande mudança no Brasil, que muitos saíram do meio rural para ir para as cidades, sobretudo as capitais. O desembargador Zé Divino, ele pegou e aqui já contou a história dele, que é uma bela história, que deve ser lembrada, ficar registrada nos anais do tribunal, como para ver nas futuras gerações. Dificilmente vai conseguir se repetir histórias igual a do desembargador, de muito mérito. Isso é difícil. Olha, talvez daqui a 100 anos não vai ver alguém com a história tão brilhante igual a do desembargador. Mas muito merecida a medalha, reconhecido de mais de 50 anos de serviço público, merecido. Parabéns, desembargador, e que seja aí feliz na companhia de sua família, que agora Vossa Excelência está se tornando avô em Fiat. É um avô em Fiat. Já 3 filhos, agora avô em Fiat. Parabéns. Obrigado, desembargador Jair. Que Deus abençoe. Abençoe todos nós. Pela ordem, presidente. Rômulo Araújo. Pois não, desembargador, por favor. Senhor presidente, eu gostaria de dizer primeiro que eu fui um dos que não conseguiu entrar de início e peço desculpas, mas no meu caso eu perdi a conexão com a internet, para recuperar foi complicado, a companhia telefônica não conseguia resolver o problema. Mas eu ainda peguei boa parte da fala do desembargador Seu Divino e eu gostaria de dizer pouca coisa. Não sei o que se pode acrescentar ao currículo, à vida de uma pessoa como o desembargador Zé Divino. Imagine prestar 50 anos de serviço público, pouquíssimas pessoas conseguiram e conseguirão. E principalmente prestar com brilhantismo. Então, isso é um marco que eu acredito que eu não vou conseguir, a maioria de nós não vai conseguir, e isso é de uma importância extrema. Mostra a dedicação da pessoa à coisa pública. Mas eu gostaria de falar, antes de mais nada, da pessoa humana que é o desembargador Divino. É uma pessoa que eu tenho enorme apreço desde que eu cheguei à magistratura, que me acolheu de uma forma muito carinhosa. E desde então pude
não sei se seria arrogância da minha parte dizer que sou amigo dele, mas tenho um carinho muito especial. E eu gostaria de dizer, desembargador Divino, nesse momento, que é uma honra, tem sido uma honra partilhar a bancada com Vossa Excelência, uma pessoa que, na minha carreira, sempre se mostrou um lume. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Bueno. Desembargador Ron, Vossa Excelência é meu amigo cordial. Obrigado. Presidente, pela ordem, posso falar? Pois não, desembargador, fica à vontade. Eu quero inicialmente me desculpar perante este luminar que é o desembargador Divino por não ter conseguido entrar realmente no sistema. Parece que o sistema está com muitos problemas, são enormes as dificuldades deste final de semana para cá. Parece que houve uma mudança muito grande, né, no tribunal, a informática nos avisa e eu tive problemas. Primeiro, quero me desculpar realmente perante o desembargador Divino, sua esposa e sua família, exatamente por não ter podido entrar. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de aproveitar realmente este momento para cumprimentar o desembargador Divino. Eu tive a felicidade de conviver com ele nesta sexta turma. Chegando à sexta turma, estava lá quem? Esta maravilha que é o desembargador Divino. O desembargador Divino briga com a gente, o desembargador Divino fala com a gente, o desembargador Divino, minutos depois, é nosso amigo. Ou seja, é esta pessoa que, no sentido, evidentemente, de construção de um Brasil melhor, ele deu uma contribuição maravilhosa e tem dado. Eu só estou triste porque ele já está anunciando, a partir de hoje, não há mais distribuição para mim na sexta turma civil. Estou lá entristecido. E nós todos estamos realmente tristes, mas, ao mesmo tempo, vibrando com ele. Vibrando por essa vitória, por essa medalha maravilhosa, que também, como disse o desembargador Romeu, não vou consegui-la de modo algum. Adoraria, mas não vou consegui-la. Mas, na realidade, o desembargador Divino conseguiu e com méritos. Desembargador Divino, Vossa Excelência, sua esposa, sua família são absolutamente felizados. Vossa Excelência porque tem essa família que certamente todos nós sabemos que é maravilhosa, mas a família por ter Vossa Excelência que podia ficar mais um pouquinho, né? Deixar para o último dia. Vossa Excelência está exagerando. Poderia deixar para o último dia da sua idade para exatamente ficar conosco, e ainda eu sei que andou realmente levando alguns dias desse convívio que nós poderíamos ter com Vossa Excelência. Mas, de qualquer sorte, é uma honra ter estado na sexta turma com Vossa Excelência, e ainda está. E eu torço que realmente ainda teremos belas dias e belas lições ainda nestes dias até o mês de junho. É realmente uma honra ter realmente compartilhado com Vossa Excelência e também, novamente, digo, eu lamento não ter estado aqui no início da sessão, mas parabéns por essa conquista, que é uma conquista de Vossa Excelência, e é uma conquista, seguramente, de todos nós que pudemos aí aprender bastante com Vossa Excelência. Parabéns. Obrigado, desembargador Ezra. Bem, senhoras e senhores, o tribunal honradamente agradece a presença de todos que compareceram para dividir conosco o brilho e a importância dessa cerimônia, como todos ressaltaram, que usaram na palavra, de rara importância e rara beleza emocional, pois é o atestado de que as pessoas, quando querem, conseguem alçar degraus na vida, conforme o fez o desembargador Divino. Mas, antes de encerrar, vejo que o nosso procurador, ex-procurador-geral, e, nesse momento, o procurador-geral, doutor Leonardo Rosco Dessa, pede a palavra. Vossa Excelência, com muita honra para nós, está com a palavra. Por favor. Obrigado, presidente Romeu. Cumprimento os embargadores, familiares, servidores. Gostaria de dar uma palavrinha em meu nome, em nome da Fabiana, em nome dos procuradores, membros do Ministério Público que assistem a esse momento tão especial. Eu separei aqui, meu amigo Divino, desembargador Divino, uma breve frase do Abraham Lincoln, famosa frase e bem breve.
ele diz o seguinte, ex-presidente dos Estados Unidos: no final das contas, não são os anos da sua vida que contam, é a vida em seus anos. Interpretando essa frase, a gente pode dizer que os anos contam desde que sejam vivenciados com alegria, com intensidade e com idealismo. E, no seu caso, isso está absolutamente atendido. Eu tive a honra, Carlos presente, de aprender com o desembargador Divino num momento muito especial da minha vida, que foi logo que eu ingressei no Ministério Público. Eu ingressei em 1991, em 1992 estava eu lá fazendo meu primeiro júri, né? Eu tinha lá meus 24 anos, super nervoso, e primeiro júri de Sobradinho, que até então os júris eram realizados aqui em Brasília. E o doutor Divino era o presidente, quem me deu muita segurança, muita tranquilidade, muito ensinamento, não só nesse júri, mas nessa nossa convivência tão importante lá durante esse início de carreira minha em Sobradinho. Aprendi muito com o desembargador Divino e sou testemunha disso, que é importante. O mais difícil não é ser idealista, é querer o bem. O mais difícil é, com o passar do tempo, continuar sendo idealista e querer o bem. E eu sou testemunha que o desembargador Divino e depois como procurador de justiça sempre atuou com muito idealismo, muita vontade de mudança, com muita leveza, com muito bom humor, isso é muito importante. E foi lá naquela ocasião, doutor Divino, só recordando, eu não sei se o senhor lembra dessa passagem, lá já era meia-noite quase, aí você disse, engraçado, eu estou vendo aqui na plateia um médico na plateia, acho que, se não me engano, o doutor Irã, né? Porque era meia-noite, por que um médico que já tinha trabalhado com o senhor lá na Fundação Hospitalar estaria ali no júri? Aí eu disse, pois é, meu pai, doutor Divino, é meu primeiro júri, ele está aqui assistindo. Meu pai estava lá assistindo, era meu primeiro júri, e foi nessa ocasião que eu também descobri que sua longa história pelo serviço público, né, que começou, como foi narrado aí, lá na Fundação, na antiga Fundação Hospitalar. Em resumo, para mim, é uma grande alegria estar nessa homenagem mais do que merecida. Como diz o doutor Romeu, são poucos que conseguem esse ciclo de 50 anos dedicado ao serviço público. Então, um grande abraço para o senhor, para toda a família, uma alegria estar aqui e cumprimento a todos e devolvo a palavra ao presidente. Peço desculpa por ter falado e perdido o meu tempo. Muito obrigado. Vossa Excelência não precisa pedir desculpa. Presidente, me permita só. Pois não, devagar. Presidente Romeu, eu quero só, eu agradeço pelas palavras, o amigo, que eu tenho a honra de dizer com a boca cheia. Doutor Leonardo Rosco Bessa é meu amigo. Menino ainda, jovem, brilhante, como ele sempre foi, um jurista de cepa que é hoje, ele é filho que era um dos melhores negros, era não, que ele está vivo, só que parece que ele aposentou. Doutor Irã Bessa, que é o pai do neurocirurgião. Está em plena atividade. Plena atividade. Está em plena atividade? Melhor ainda, parabéns. É o médico da minha mulher. Nós que inauguramos o Tribunal do Júri, eu montei o Tribunal do Júri e o desembargador, e o doutor Leonardo foi o primeiro promotor do júri. Chegou lá aquele garoto novo, mais brilhante. Muito obrigado, doutor Leonardo Bessa, por trazer essas lembranças do seu querido pai. Eu aprecio e respeito muito os médicos, sobretudo aqueles que devotam a sua vida a salvar e fazer o bem à saúde dos nossos semelhantes. Obrigado, senhor presidente. Hoje é um dia muito feliz para mim. Doutor Flávio Brito, Vossa Excelência está pedindo a palavra, não? Por favor, por favor. Senhor presidente, senhor desembargador José Divino, Fala do presidente. Desembargador Sérgio, desembargador Esdras, desembargador Jair, desembargadora Carmelita, satisfação em revê-la. Cumprimento também o estimado professor Roberval Bellinati, que acabou de entrar. Para mim é uma satisfação tremenda participar desta solenidade. E Deus
me permitiu Vou seguir, então. duas oportunidades, homenagear e fazer uso da palavra em solenidades que o desembargador José Divino era homenageado. Deus me permitiu que falasse à época, em nome da OAB, quando Sua Excelência foi agraciado com o título de cidadão honorário do Distrito Federal, aí no tribunal, e foi um momento muito marcante. E hoje, tanto eu quanto a minha esposa, doutora Cristiane Brito, que é secretária nacional de Política de Mulheres, entrou, inclusive, na solenidade. Estamos muito felizes com essa honraria que Vossa Excelência está recebendo. 50 anos de serviço público e com honradez, com um coração também sempre voltado a enxergar o lado humano do jurisdicionado, sempre olhando para o mais humilde. Eu ouso dizer que um dos grandes presentes que tenho é ter Vossa Excelência como um dileto amigo, conselheiro, e rogo a Deus que cada vez mais lhe abençoe, lhe proteja, o senhor, sua família, todos os presentes, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, que não tem sido fácil, mas oportunamente, assim que a situação for controlada, poderei ter a honra de dar um abraço e confraternizarmos juntos. Eram essas singelas palavras que gostaria de registrar nesse momento, nessa oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde. Obrigado, doutor Flávio Brito. Bueno. Bem, parece que não temos mais manifestações, então eu devolvo a palavra ao nosso cerimonial. Senhor presidente, eu peço a palavra. Bellinati. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Eminente desembargador José Divino, a sua esposa querida, seus familiares, amigos, acabamos de sair da sessão da Câmara Criminal, daí o atraso ao comparecimento à solenidade. Fico muito feliz de saber que Vossa Excelência comemora hoje 50 anos de dedicação ao serviço público. Uma vida toda trabalhando para o país, para a nação, para as pessoas, uma vida de serviço. E, com a graça de Deus, chegou aos 50 anos de serviço público. Poucas pessoas conseguem chegar aos 50 anos de idade. Vossa Excelência está atingindo 50 anos de trabalhos prestados, relevantes ao Brasil, à nossa pátria, à população brasileira, a todos nós. Trabalho reconhecido por todos como oficial de justiça, promotor de justiça, juiz de direito, desembargador. Eu conheci Vossa Excelência nos corredores do Tribunal de Justiça, quando, agoniados, fazíamos as provas orais para o concurso, para a magistratura. E me lembro que Vossa Excelência nos consolava, tentava nos acalmar. Então, estou vendo aqui o eminente desembargador Sérgio Rocha, que estava presente também naquele momento. Oi. E nós estávamos ali tremendo, com medo da prova oral, e Vossa Excelência era uma tranquilidade só, acalmando a todos nós. E assim a vida foi para a desembargadora Carmelita, estou vendo aqui, desembargador Esdras, desembargador Flávio, desembargador Romeu, todos estão presentes, quero deixar meus cumprimentos à desembargadora Sandra. E Vossa Excelência, a partir dali, foi um grande amigo em todos os momentos. Nós fomos aprovados, tomamos posse, e Vossa Excelência sempre orientando os novatos. Vossa Excelência já tinha mais experiência, sempre nos conduzindo, dando as suas opiniões, nos orientando, mostrando o melhor caminho para nós seguirmos. Então, o desembargador José Divino, Vossa Excelência está no nosso coração,
quantas vezes Vossa Excelência, com a sua família, com seus filhos pequenos, nos visitaram, nós também visitamos Vossa Excelência, principalmente no início do cumprimento do mandato da magistratura. Então, a nossa história está escrita no mesmo livro. Então, nós que cuidamos da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho, e convivemos todo esse tempo, há quase 40 anos que estamos juntos, né, irmão Dodino? Estou arredondando aqui para mais, né? Há mais de 30 anos que a gente convive aqui no tribunal e com os familiares. Então, eu fico honrado de poder participar dessa homenagem justa que o tribunal presta à Vossa Excelência. São 50 anos de serviço, não são apenas 50 anos de idade. Uma vida dedicada que tem que ser aplaudida, reconhecida por todos nós. Isso com a graça de Deus, que sempre protegeu Vossa Excelência, sua esposa, seus filhos, os seus netos, e esperamos que com a sua breve aposentadoria, segundo foi anunciado, Vossa Excelência possa desfrutar um pouco agora, mais da família, do lazer, possa se dedicar mais à vida restrita à sua família. Então, querido amigo Baldo José Divino, que a luz de Deus sempre acompanhe Vossa Excelência e sua família, e parabéns por este momento. Poucas pessoas têm essa oportunidade na vida, e Vossa Excelência está recebendo essa oportunidade de Deus. Um grande abraço e muitas felicidades. Obrigado. Presidente, um minutinho só. Presidente, é só para dizer o desembargador, meu querido amigo Bellinati, que aqueles momentos lá que antecedia a nossa prova oral, eu aparentava calma, mas por dentro não estava tão calmo. Mas eu já tinha uma experiência do concurso passado, porque eu fui à prova oral no concurso passado. Eu já tinha uma certa experiência. Aquela sala ali parece aquela sala dos condenados à morte, que está esperando ir para a Câmara de Graz. Eu me lembro que uma moça, uma servidora, entrou na sala oferecendo café. Eu falei, pelo amor de Deus, minha filha, eu quero um chá de camomila. Não me traga café, não, que eu já estou agitado. Muito obrigado, senhor presidente. Desembargador, Vossa Excelência foi o nosso chá de camomila, porque Vossa Excelência acalmou toda a equipe. Fica com Deus. Muito obrigado, viu? De coração. Um abraço. Tchau. Presidente, peço licença para perguntar se algumas pessoas estão com a mão levantada aqui. Nós temos a ordem seria o senhor José Valdenor Queiroz Júnior, a senhora Cristiane Rodrigues Brito, e são os dois que estão com a mão levantada. Eles desejam fazer uso da palavra. Se for o caso, por favor, abram seus microfones e câmera. Por gentileza, sim, gostaria. A senhora Cristiane, a doutora Cristiane. Pois não, doutora. Gostaria de falar rapidinho, Valdenor Queiroz. O Valdenor estava em primeiro lugar, sim. O senhor está com a câmera aberta? O senhor gostaria de falar sem a câmera? Está com a câmera. Não está desativando. Desativou agora. Senhor presidente, Romeu, meu amigo desembargador José Divino, vou falar muito rápido porque o nosso procurador-geral já se manifestou em nome do Ministério Público, mas apenas para parabenizar o desembargador e também a sua esposa pela brilhante solenidade, pela brilhante carreira profissional. Eu conheci o Divino lá pelos inícios dos anos 80, 83, 84, eu era servidor do Tribunal de Justiça, e o doutor Divino era, então, o curador de família. Então, foi a partir dali que começamos a travar uma amizade, tanto minha, pessoal, com ele, como também da minha esposa, que está aqui ao lado, Heloísa, com a Renilde, e a partir desse momento a amizade foi cada vez mais aumentando. Então, é só para parabenizar o meu amigo desembargador José Divino pela brilhante carreira ao longo desses anos todos, tanto de Ministério Público, como também na magistratura. Parabéns, desembargador José Divino, e sucesso. Obrigado, meu querido Queiroz. Um abraço na Heloísa. Obrigada.
Doutora Cristiane, por gentileza, a senhora gostaria de falar? Boa tarde, presidente. Eu queria cumprimentar a todos, na pessoa do homenageado dessa tarde, desembargador José de Oliveira, sua esposa, Renide, seus filhos aqui presentes, dizer da minha emoção de poder compartilhar desse momento, dessa justa homenagem. Doutor Divino, que eu conheci no início da minha advocacia, há 17 anos atrás, quando ele atuava na vara de família. Eu, enquanto advogada, hoje estou impedida por conta de função que estou exercendo no Comando Federal, mas falar que, como advogada, ele sempre foi meu exemplo de magistrado, e depois, quando ocupou o cargo de desembargador, mas aquele juiz que sabe respeitar as prerrogativas dos advogados, que sabe conduzir uma audiência com excelência. Então, sempre tive essa admiração. E depois, quando pude compartilhar da sua amizade, da amizade com a sua família, mais ainda me encantei com um ser humano incrível, que é o senhor, doutor Divino. Um homem probo, aquele que tem sempre um olhar humano para cada situação. Então, fica aqui todas as minhas homenagens de coração, o meu respeito pelo senhor, pela sua família. Que Deus continue lhe honrando muito mais aqui nessa terra, que Deus lhe proteja e lhe concede. Minhas homenagens de coração, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Cristiane. Presidente, com licença, nós temos também algumas outras pessoas que levantaram a mão. Temos o doutor José Firmo Reis Soube. O desembargador José Divino, eu falo aqui, como já foi dito, o doutor Bessa já falou pela Procuradoria-Geral, mas eu não poderia deixar de falar duas coisas nessa sessão de homenagem. O doutor Ezra já falou como presidente em exercício da 6ª turma, mas como membro do Ministério Público, que está nessa turma desde a sua instalação, eu posso testemunhar a forma dedicada, proba, responsável, aguerrida, muitas vezes, de Vossa Excelência. Então, esse depoimento eu não poderia deixar de falar. Mas tem um depoimento a mais, desembargador do José Divino, que não foi tocado muito nessa sessão e eu gostaria de deixar aqui externado. O desembargador José Divino, com toda essa seriedade no trabalho, ele tem a fé em Deus, né? A religião como um dos ápices da sua vida. Embora a Renilde às vezes reclamasse de que o desembargador não comparecia, não acompanhava a igreja, mas ela sempre ressaltou ser um homem de fé. E, além disso, o desembargador José Divino, ele é capaz, né, com toda essa seriedade, de sentar-se com um conhecido, com um amigo, no café do Lago Norte, né, e ali bater um papo, tomar um café, ou, se dependendo da situação, tomar até uma cervejinha. Então, do desembargador José Divino tem esse lado humano, mas tem também esse lado do lado sério, né, aquele lado de responsável, mas ele também gosta, né, desse lado descontraído, né, das festas promovidas pelo Queiroz, enfim, tudo isso marca o desembargador o homem José Divino de Oliveira. Então, parabéns, desembargador, por ter conseguido galgar, né, 50 anos com tanta admiração de tantas pessoas que reconhecem e admiram a sua trajetória profissional e pessoal também. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Firmo. Satisfação ouvi-lo, muito agradecido. O próximo aqui, com licença, o próximo seria o doutor Rodrigo Dantas, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Eu não sou doutor, né? Eu sou filho.
deste ilustre, né, servidor público que muito nos orgulha enquanto filhos. Então, minha fala aqui é também desse lado de cá, né, da vida privada, da vida familiar, apesar, né, das ausências que o pai também recitou, que de fato aconteceram, mas a gente traz grande orgulho de ver o empenho em servir o público de uma forma, né, humanizada, de uma forma cumprindo o seu papel, né, enquanto servidor público em todas as carreiras em que ele atuou, e uma pessoa muito íntegra, né, que eu admiro e tenho como pai. Então, pai, parabéns por essa conquista, né, são 50 anos, não são 50 dias. Alguns dos participantes, eu queria ressaltar também, alguns deles eu conheço, reconheci festinhas, de jantares, né? E queria também ressaltar a importância, né, que tem a gente estar celebrando esses bons momentos, essas conquistas, né, principalmente em torno de algo que é público, que é de todos nós. Então, meus agradecimentos também aos colegas que compartilharam e também engrandeceram, né, a vida pública aí, como essa figura icônica. Então, pai, parabéns. Obrigado. Ô, meu filho, Deus te abençoe, te amo muito. Também te amo. Bom, temos mais uma mão levantada, por gentileza, doutor Gladaniel. Eminente presidente Romeu, nosso colega de Ministério Público e hoje no tribunal, eu rapidamente quero saudar o nosso colega e também hoje o nosso desembargador José Divino, né, pela sua brilhante atuação. Eu, como integrante pelo Ministério Público da 6ª Turma, também queria dizer da alegria e da felicidade por esses 50 anos, né? E me veio na mente que um desembargador que passou inclusive pelos territórios, né? O desembargador Oswaldo, não sei se os ilustres desembargadores lembram, ele também recebeu a medalha de 50 anos, né? Então, eu fico feliz, né, por esse momento, por tudo que o nosso estimado José Divino, pela sua trajetória, né? E eu me lembro, né, um dia desse até, aliás, na sessão passada, eu lembrava de um contato que nós tivemos lá no Gama, na vara criminal, uma vara abarrotada em 1991, né? E eram momentos assim um pouco complicados, mas a alegria do trabalho é esse, né? Essa satisfação de estarmos hoje, apesar dessa pandemia, todos com saúde. Desembargador José Divino, parabéns, muita saúde. A nossa amiga Renilde, que eu estou vendo aí atrás, muita paz no coração e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Renilde é meu esteio. Não está atrás, está na frente. Vou pedir, então, temos mais uma mão, que é o do doutor Matheus Amaral, por gentileza, se o senhor quiser falar nesse momento. O presidente Romeu, demais desembargadores, embargador José Divino, ouvindo atentamente a todas as manifestações comemorativas a esses 50 anos de serviço público, eu constatei que algo uníssono, a forma como o senhor é benquisto, a forma como o senhor deixou, onde passou, boas recordações, boas memórias, e comigo não é algo diferente. Hoje, como magistrado estadual, como juiz de direito no estado da Paraíba, eu tenho um grande orgulho, uma grande honra em dizer que todas as lições que foram aprendidas com Vossa Excelência me são muito valorosas. Hoje, já na prática, há 6 anos, como juiz de direito, eu gostaria de externar todo o meu agradecimento por todas as lições, sejam de cunho técnico e principalmente com relação ao trato
com as pessoas. Gostaria de agradecer por toda a forma especial com a qual o senhor sempre tratou os servidores, eu, enquanto atuava, né, juntamente no gabinete. Tenho muito a agradecer e desejar ao senhor toda a felicidade do mundo. Descobri agora, né, que Vossa Excelência está pretendendo se aposentar, então, assim que sedimentar essa aposentadoria, faço um convite para virmos visitar no estado da Paraíba, venha aproveitar, após a pandemia, obviamente, venha aproveitar as praias, tenho certeza que o senhor vai gostar e será sempre muito bem-vindo, muito bem-quisto. Um grande abraço para o senhor. Obrigado. Permita, senhor presidente. Senhor presidente, esse juiz, o doutor Matheus, juiz lá da Paraíba, eu tenho um orgulho de dizer, uma honra, que ele foi meu auxiliar no meu gabinete. Passou no concurso juiz pela sua competência. É um homem trabalhador, honesto, sério, estudioso, que tem muito sucesso aí na carreira na Paraíba, doutor Matheus. Muito obrigado. E teve um professor igual Vossa Excelência, vai passar em todos os concursos. Oh, fico tão feliz. Desembargador Romeu, gostaríamos de convidar o senhor para trazer as considerações finais. Não temos mais ninguém com mão levantada, por gentileza. Posso dar mais um recado? Pois não, desembargador. Por favor, fica à vontade. Desembargador José de Vieira, eu fiquei muito feliz ao ver o seu filho, Rodrigo, aí prestando ao pai. E gostaria de dizer ao Rodrigo, que está nos acompanhando, que eu já ajudei a salvar a vida dele. Ele acho que não lembra, não, né? Parece que ele estava afogando, não foi? Quando ele tinha uns 8 anos de idade, ele se afogou lá na piscina onde eu morava, no Lago Norte. Na sua casa? Na minha casa. Quando eu vi, eu pulei na água e tirei o menino da piscina, estava se afogando. Estava todo mundo lá no churrasco e o menino se afogando lá na piscina. Graças a Deus, ele está aqui, vivinho da Silva, né? Um abraço, Rodrigo. Muito bom ver você de novo. É psicólogo e dos bons, hein? Não é porque é meu filho, não. Ótimo, parabéns. Com certeza. Divino, você sempre foi o nosso grande professor, Divino. Com certeza, a estirpe está falando mais alto no doutor Rodrigo. Bem, eminentes pares, colegas do Ministério Público, colegas advogados, todos que se pronunciaram, e, mais uma vez, reafirmo que as presenças de Vossas Excelências transformaram essa cerimônia, que já era de singular importância, em algo com muito mais sabor, principalmente pela demonstração de que ainda, nesse momento, nós temos condições de externar alegria, humanismo, satisfação, afeição, etc. Que bom! O tribunal só tem a agradecer a presença de todos, parabenizar mais uma vez, desejando felicidades ao homenageado, à sua família, aos seus filhos, e a todos, agradecer aos colaboradores do tribunal que organizaram essa belíssima sessão. E declaro encerrada, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Parabéns, desembargador. Boa tarde a todos, parabéns mais uma vez. Parabéns, desembargador Divino. Parabéns, Divino, querido. Forte abraço. Salva de palmas, sou Divino aí. Salva de palmas, sou Divino. Quando acabar a pandemia, nós vamos fazer um rega-pop. Retomamos a palavra apenas por 1 minuto para agradecer a todos que participaram dessa cerimônia. Nossos parabéns ao desembargador José Divino por essa importante conquista. Lembramos que essa sessão foi gravada e os cumprimentos poderão ser encaminhados para os e-mails do cerimonial, que é o cerimonial@tjdft.jus.br, e para o e-mail do próprio desembargador, bem como as informações via chat serão também repassadas ao agraciado. Tenham todos uma ótima tarde. Okay. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns.
pessoal sair para ele desligar. Transpirando. Quem falou bem. Falou. Eu vou desligar aqui, esperar o pessoal sair. Quando sair, eu desligo. Foi bonito, não foi? Foi bonito, legal, não foi? Parabéns. Bonito, emocionante.